Bom dia maravilhosas e maravilhosos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice, 6h40 da manhã, minha gente. Hoje, dia 1º de outubro, mais um mês, um novo mês pra gente recomeçar, né? Que bom. Hoje é a nossa live de número 7 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Hoje nós vamos continuar da sequência à leitura. E nós já estamos, deixa eu ver aqui qual página que nós estamos, página 57. Se você tiver o livro, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. Dá para acompanhar aqui a live perfeitamente, tá? Dá para acompanhar aqui o aprendizado do livro perfeitamente. Então, compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga que você acha que poderia gostar de estar aqui também junto com você, para se desenvolver através da leitura, né? E aqui a gente lê muitos livros de desenvolvimento humano, e nesse momento a gente está lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, maravilhosa, que bom ter você aqui de volta. Bom dia, Nivaldo, bom dia, Emerson, bom dia, Paula, sejam muito bem-vindos. Vocês estão bem? Dormiram bem, minha gente? Conta pra mim. Tá tudo bem, né? Bom dia, Paula. Bom dia, maravilhosos. Vamos na sequência aqui, tá? Ótimo, maravilha. Bom dia, Delmo. Bom dia. Que bom ter vocês aqui. Bom dia, Paula. Bom dia, Lucas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Renato. Que bom ter você aqui, querido. Seja bem-vindo. Simbora para mais uma leitura? Esse livro é forte, né, Lu? Esse livro é muito forte, meu Deus. No início, ele tem alguns termos, assim, um pouco desafiadores pra gente, assim, né? Mas depois a gente vai pegando a coisa. Inclusive, eu deixei para ler essa parte hoje, essa parte aqui da física quântica é sem sentido. Mas eu acho que eu vou passar essa parte, que eu dei uma olhadinha aqui agora, antes de começar a live, eu acho que eu vou passar ela porque são mais assim, termos mais técnicos, então eu acho que eu vou deixar essa parte aqui, viu? Ou eu leio, o que vocês acham? Ler na íntegra, mesmo que se torne às vezes um pouco mais complicado para a gente entender, ou passa para página, ou passa para indo além do espaço e do tempo. Não sei se essa parte aqui é muito relevante. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda, maravilhosa. Pronto, então tá bom. Eu vou ler então. Vamos ler o livro na íntegra, né? Eu tava pensando, eu acho que eu vou passar essa parte aqui. Mas eu acho que não, porque talvez aqui nessa parte tenha alguma coisa que a gente vá utilizar lá na frente, né? Que ele sempre fala, né? Ele vai repetindo. Ele até fala isso no livro, que ele vai sempre repetir para que o conteúdo ele se torne... Que tudo que a gente repete, a gente aprende, né? A gente aprende por repetição, na verdade. Então, ele diz que o livro ele vai ser repetitivo em algumas partes, justamente para que a gente consiga entender mesmo. Indicou o livro para um amigo. Que maravilha! Olha, indica essa live também para um amigo, minha gente. Pra gente mudar a quantidade de pessoas assistindo essa live aqui no Instagram. No TikTok também. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, buenos dias, um mês de outubro abençoado para nós, mais um mês, né? Começando o mês de outubro, que maravilha, gente, sempre bom. Olha, então vamos aqui, ficou preparados? Pega aí seu chá, pega seu café, pega sua água e simbora para mais uma leitura. A gente está no subcapítulo A Física Quântica é, entre aspas, sem sentido. E ele diz assim, olha só, a física newtoniana postulava que sempre existe uma série linear de interações previsíveis e repetíveis. Você sabe, se A mais B é igual a C, então C mais D mais E
é igual a F. Mas no mundo maluco do modelo quântico da realidade, tudo está se intercomunicando dentro de um campo de informações de dimensão mais elevada, holisticamente emaranhado além do espaço e do tempo como o conhecemos. Oba! O motivo para a física quântica ser tão elusiva é que durante décadas fomos acostumados a pensar baseados em nossos sentidos. Se medimos e reafirmamos a realidade com nossos sentidos, ficamos empacados no paradigma newtoniano. Olha isso. Por outro lado, o modelo quântico exige que nosso entendimento da realidade não seja baseado em nossos sentidos. A física quântica é sem sentido. No processo de criação da futura realidade, via modelo quântico, nossos sentidos devem ser os últimos a experimentar o que a mente criou. A física, a última coisa que experimentamos é o retorno sensorial. Por quê? O quanto é uma realidade multidimensional que existe, além de nossos sentidos. É um domínio onde não há corpo, nem coisas, nem tempo. Então, para migrar para esse domínio e criar a partir desse paradigma, você precisa esquecer o seu corpo por um tempinho. Olha isso. Também terá que desviar a atenção de seu ambiente externo. Desviar a atenção do seu ambiente externo. Todas aquelas coisas com que você se identifica em sua vida, sua esposa, seus filhos, posses, problemas, todos são partes de sua identidade. Você se identifica com o mundo exterior por meio deles. Por fim, você tem que perder a noção do tempo linear. Aqui, nessa parte que ele fala, eu acrescentaria até o trabalho. Até os colegas de trabalho, onde você vai todos os dias. Então, o seu ambiente, né, as pessoas com que você convive, elas formam a sua identidade. Elas formam a sua identidade. Então, eu acrescentaria aqui quando ele diz que você precisa desviar a atenção do seu ambiente externo, que são todas aquelas coisas que você se identifica na sua vida, que é a sua esposa, os seus filhos, posses, problemas, todos são parte da sua identidade. Então, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, a sua família. E ele diz aqui, ou seja, no momento em que está intencionalmente observando uma potencial experiência futura, você tem que estar tão presente que sua mente não mais vacile entre memórias do passado e expectativas de um futuro igual ao, entre aspas, usual. Não é irônico que para influenciar sua realidade, ou seja, o seu ambiente, curar o seu corpo ou mudar algum evento em seu futuro, que é o tempo, não tem de se soltar completamente de seu mundo externo. Liberar sua consciência do seu corpo. Ter de perder a noção do tempo. Na verdade, você tem de se tornar consciência pura. Então, ele diz, você precisa, cadê? Ele diz aqui, você tem de soltar completamente do seu mundo externo, liberar sua consciência do seu corpo e tem de perder a noção do tempo. Na verdade, você tem de se tornar consciência pura. Faça isso e você terá domínio sobre o ambiente, seu corpo e seu tempo. Eu afetuosamente os chamo de os três grandes. Os três grandes. Então, anota aí, tá? Que ele sempre vai fazer referência a esse termo aqui, olha só. Os três grandes. Que é sem nada, sem corpo e sem tempo, tá? Já anota aí. E como o mundo subatômico do campo é constituído puramente de consciência, você não consegue entrar nele de outro modo a não ser via sua própria consciência pura. Você não consegue passar pela porta do campo quântico como um alguém. Você deve entrar como, entre aspas, um ninguém. Seu cérebro tem a aptidão inata para aproveitar essa habilidade. Continue sintonizando para saber mais. Quando entender que, em termos biológicos, você está plenamente equipado para fazer tudo isso, deixar esse mundo para trás e entrar em uma nova realidade, além do espaço e do tempo, você ficará naturalmente inspirado para aplicar isso em sua vida.
De todas as coisas que eu li até agora nesse livro, essa aqui é a mais desafiadora. Porque realmente é muito desafiador você se desligar do tempo, você se desligar do seu corpo, você se desligar das questões internas. Mundo externo, corpo e tempo, são os três grandes que ele cita aqui. Tá? Ele sempre vai fazer referência a isso lá na frente. Indo além do espaço e do tempo. Outro subcapítulo. Ele diz: o que significa estar além do espaço e do tempo? Esses são construtos criados pelo homem para explicar fenômenos físicos envolvendo localização e nossa noção de temporal. Quando falamos de um copo em cima de uma mesa, nos referimos em termos de localização, ou seja, onde ele está no espaço. E há quanto tempo ocupa o lugar. Como humanos, somos obcecados por essas duas concepções. Onde estamos? Há quanto tempo estamos ali? Quanto tempo permaneceremos? Aonde iremos a seguir? Embora o tempo não seja algo que possamos realmente sentir, sentimos sua passagem praticamente da mesma forma que sentimos nossa localização no espaço. Nós sentimos os segundos, minutos e horas passando, assim como sentimos nosso corpo pressionado contra cadeiras ou nossos pés plantados no chão. No campo quântico, as infinitas probabilidades de materializar a realidade estão além do espaço e do tempo, pois ainda não existe uma realidade potencial. Se ela não existe, não tem localização, nem ocupa uma posição temporal. Qualquer coisa que não tenha existência material, que não tenha tido suas ondas de probabilidade colapsadas, numa realidade de partícula, existe além do espaço e do tempo. Como o campo quântico não é nada exceto probabilidade imaterial, está fora do espaço e do tempo. Tão logo observamos uma dessas infinitas probabilidades e lhe damos realidade material. Ela adquire essas duas características. Bom, bora seguir, né? Porque essa conversa aqui tá... essa conversa aqui tá meio, assim, um pouco maluca, mas eu acho que a gente vai entender mais lá na frente. Para acessar o campo quântico, acesse um estado semelhante. Ótimo, temos o poder de materializar uma realidade de nossa preferência, selecionando a partir do campo quântico. No entanto, temos de acessar esse campo de algum jeito. Estamos sempre conectados a ele, mas como fazemos o campo nos responder? Se emitimos energia constantemente, portanto, enviamos informações para o campo e recebemos informações dele, como que nós nos comunicamos mais efetivamente com ele? Nos próximos capítulos, discorrerei em detalhes sobre como acessar o campo. No momento, o que você precisa saber é que, para acessar o campo, existe além do espaço e do tempo. Para acessar o campo que existe além do espaço e do tempo, é preciso acessar um estado semelhante. E ele pergunta aqui: você alguma vez teve qualquer experiência em que tempo e espaço pareceram desaparecer? Pense naqueles momentos em que está dirigindo e seus pensamentos estão focados em alguns de seus interesses. Quando isso acontece, você esquece do corpo. E às vezes a gente tem essa sensação, mas a gente não presta atenção. Quantas vezes a gente está indo para o trabalho no mesmo caminho, já acostumado com aquele caminho ali, e a gente perde a noção do nosso... A gente perde a noção do tempo, é como se a gente entrasse em outra dimensão. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Sabe, assim, ele diz: você alguma vez teve qualquer experiência em que tempo e espaço pareceram desaparecer? Pense naqueles momentos em que está dirigindo e seus pensamentos estão focados em alguns de seus interesses. Quando isso acontece, você esquece o corpo. Não está mais ciente de como se sente no espaço e esquece do seu ambiente, ou seja, o mundo externo ele desaparece. E esquece do tempo, não tem ideia de quanto tempo está em transe. Então, quantos momentos a gente já passou, já viveu, que a gente fala assim: nossa, perdi a noção do tempo. Várias vezes acontece isso com a gente. Então, em momentos assim, você está no limiar
da porta que permite entrar no campo quântico e obter acesso para trabalhar com a inteligência universal. Essencialmente, você já tornou os pensamentos mais reais do que qualquer outra coisa. Mais adiante, vou dar instruções de como migrar para esse estado de consciência regularmente. Acessar o campo e se comunicar diretamente com a inteligência universal que anima todas as coisas. Mude sua mente, mude sua vida. Mude sua mente, mude sua vida. A gente vai passar para esse subtítulo aqui agora. E não é clichê, minha gente, quando a gente fala assim, quando você muda, tudo muda. Então, quando a gente muda o que a gente pensa, como a gente reage às coisas, parece que o mundo é outro. Então, a gente nunca deve esperar com que as pessoas mudem, com que o mundo mudem, com que as coisas se ajeitem para a gente. Não espere que isso não vai acontecer. Às vezes você está esperando que a outra pessoa ela muda, ela não vai mudar. As pessoas elas não mudam, a não ser que elas queiram por elas mesmas. A não ser que elas queiram por elas mesmas. Tá? Mude sua mente, mude sua vida. No desenrolar desse capítulo, conduzi você da noção de que mente e matéria são totalmente separadas para o modelo quântico, que estabelece que elas são inseparáveis. Mente é matéria e matéria é mente. Assim, em todas aquelas ocasiões do passado em que você tentou mudar, talvez seu pensamento estivesse fundamentalmente limitado. Você provavelmente acreditava que eram sempre as circunstâncias externas, presta atenção, que você precisava mudar. Eu era assim. Eu era dessa forminha aqui, ó, coitada. Ô, ingênua. Eu olho para trás e vejo aquela Gleice tentando mudar todo mundo ao seu redor, tentando mudar pai, tentando mudar mãe, tentando mudar a pessoa com que ela estava. Não vai, gente. Não vai. Não vai. Olha só. Cadê? Você provavelmente acreditava que eram sempre as circunstâncias externas que você precisava mudar. Se eu não tivesse tantos outros compromissos, poderia perder o excesso de peso e aí ficaria feliz. Todos nós fizemos alguma variação sobre o tema. Então, olha isso aqui que ele disse. Ele trouxe um exemplo, né? Que geralmente a gente fala, muitas pessoas falam, se eu não tivesse tantos compromissos, poderia perder o excesso de peso e aí ficaria feliz. A gente sempre coloca a culpa das coisas que a gente não faz no externo. Então, se eu tivesse uma roupa bonita, se eu tivesse uma roupa nova para academia, eu iria para academia e aí eu ia conseguir ter o corpo que eu quero. Entende? A gente sempre coloca a culpa no externo. Sempre. Todos nós fizemos alguma variação sobre o sistema. Se isso, então aquilo. Ou seja, causa e efeito. Causa e efeito. Exatamente, Lu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Cadê? Deixa eu ver o que vocês estão falando. As pessoas só mudam quando querem. Aprendi a ter menos expectativas com as pessoas e pensar mais em minha evolução. Sempre em constante evolução. Exato, exato. Estou confusa. Esse tempo quântico que precisamos acessar seria no interior ou no espaço? Pelo que eu entendi aqui é no interior, mas vamos seguir e a gente vai entender mais lá na frente, tá? Olha, se você pudesse mudar sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras, sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras de tempo e cadê? Se você pudesse mudar sua mente, seus pensamentos, sentimentos e seu jeito de ser fora das fronteiras de tempo e espaço, e se você pudesse mudar à frente do tempo e ver os efeitos dessas mudanças internas, entre aspas, e em seu mundo externo, entre aspas, você pode.
O que mudou profunda e positivamente a minha vida e a vida de tantas outras pessoas é o entendimento de que mudar a mente e, portanto, ter novas experiências e obter novos insights é simplesmente uma questão de quebrar o hábito de ser você mesmo. Olha isso. Então, o que é quebrar o hábito de ser você mesmo? O que é quebrar o hábito de ser você mesmo? Que, na verdade, é o título do livro, né? Tudo tá na mente, minha gente. Tudo tá aqui, ó. Depois que a gente muda isso aqui, aí tudo muda, entende? Quando você supera seus sentidos, quando entende que não está preso às correntes de seu passado, quando tem uma vida maior que seu corpo, seu ambiente, seu tempo, tudo é possível. Eu vou até repetir isso aqui. Quando você supera seus sentidos, quando você entende que não está preso às correntes de seu passado, quando tem uma vida maior que seu corpo, seu ambiente e o seu tempo, tudo é possível. Tudo é possível. A inteligência universal que anima a existência de todas as coisas surpreenderá e encantará você. Ela não quer nada mais do que lhe dar acesso a tudo que você deseja. Em resumo, quando você muda sua mente, muda sua vida. Porque, na verdade, a gente só não faz as coisas que a gente tem que fazer porque nós mesmos nos limitamos. Aqueles pensamentos sabotadores, sabe aqueles pensamentos sabotadores? Eu não consigo. E principalmente quando a gente escuta as coisas de outras pessoas. Principalmente das pessoas que a gente ama. E quando a gente escuta algo de alguma pessoa que a gente ama, que é da nossa família, por exemplo, e talvez essa pessoa, ela fala alguma coisa de você, e aí você pega aquilo ali pra você. Talvez você pode escutar, tudo que ela faz não dá certo. Tudo que fulana faz não dá certo. Ou seja, você vai pegar isso pra você. E aí você vai vendo as coisas não dando certo pra você e você pensa, realmente, olha só. Ela estava certa quando ela disse que as coisas não dão certo pra mim, que realmente não dá mesmo. E aí você se limita a essas condições. Você se limita às coisas que as pessoas falam pra você, você pega pra você. Entende? Ele diz aqui, e uma criança os guiará. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma história que ilustra o quanto está em contato com a inteligência superior. E essa inteligência superior, minha gente, que ele diz aqui, é o que você acredita. Em quem que você acredita? No que você acredita? Você acredita em Deus? Você acredita no universo? Tem gente que acredita no governo. Em que você acredita? No que você acredita? No que você acredita? É isso, entende? Então, assim, quando ele diz aqui, na inteligência superior, no que você acredita? Cada pessoa vai acreditar numa coisa e tá tudo bem. Tem gente que acredita em santos. Tem gente que acredita em Deus. Tem gente que acredita no universo. E tá tudo bem. O que importa é a fé. O que importa é a fé. Então, se você colocar uma fitinha aqui, olha, no braço, e você acreditar que essa fitinha aqui, ela vai manifestar o que você quer e você acreditar, ela vai acontecer. Independentemente do que você acredita. Entende? Então, inteligência superior é no que você acredita. Pode ser efetivo e poderoso para tornar a mudança uma parte de sua vida. Meus filhos hoje, jovens adultos, usaram um método de meditação semelhante ao processo que descrevi na parte 3 desse livro. Ou seja, lá na parte 3 do livro, a gente vai ver sobre meditação. Ele vai trazer essa parte pra gente. Como resultado da prática dessas técnicas, eles manifestaram algumas aventuras marcantes.
Desde a infância deles, olha só, presta atenção nessa história, tá? Eu acho que dá tempo de falar aqui. Acho que dá tempo de ler. Vamos ver. Desde a infância deles, temos um acordo para que trabalhem na criação de coisas materiais ou eventos que queiram experimentar. No entanto, nossa regra é que eu não interfiro ou ajudo na produção do resultado. Eles têm de criar sozinhos as realidades pretendidas, usando suas mentes, interagindo com o campo quântico. Minha filha, de 20 e poucos anos, estuda artes na faculdade. Estávamos na primavera e perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão. Ela tinha uma lista imensa. Em vez do típico emprego de verão, ela desejava trabalhar na Itália, aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, pois tinha amigos naquela cidade. Queria trabalhar nas 6 primeiras semanas do verão com um salário decente, depois passar o resto das férias em casa. Isso é muito comum lá, né, fora do país, fora do Brasil. Isso que é muito comum. Elogiei minha filha pela visão clara do que queria e lembrei-a de que a inteligência universal orquestraria o modo como seu sonho de verão se manifestaria. Ela cuidaria do o que uma consciência superior trataria do como. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque a gente se preocupa muito com o como. Vocês já perceberam isso, que a gente se preocupa muito com o como? Deixa o como para o que você acredita. Deixa o como para quem você acredita. Para o que, na verdade, você acredita. Então, ele diz aqui, olha, visto que minha filha tem prática... Cadê? Deixa eu ver. Visto que minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembra que a gente falou sentir antes de ter? Visto que minha filha tem prática na arte de pensar e sentir antes da experiência real, lembrei-a de apenas de não só estabelecer todo dia uma intenção de que tal seria aquele verão, que pessoas ela veria. É por isso que todos os dias eu falo para vocês aqui, coloque uma intenção no seu dia. Não é à toa que eu falo todos os dias para vocês. Algumas pessoas entendem, outras não. Aí eu falo, coloca uma intenção para o seu dia de hoje. Cadê? Que pessoas ela veria, eventos aconteceriam, que locais ela visitaria, mas também sentir como seria vivenciar essas coisas. Pedi-lhe para criar a visão de sua mente até ficar tão clara e real que o pensamento se tornasse a experiência. Se as sinapses de seu cérebro começassem a conectar essas informações como se fossem uma realidade. Se ela continuasse, entre aspas, sendo a jovem no dormitório da faculdade com o sonho de ir para a Itália, então ainda seria a mesma pessoa vivendo a mesma realidade. Assim, lá em março, ela tinha de começar, entre aspas, a ser aquela jovem que estivera na Itália durante a metade do verão. Então, é ser antes de ter. É ser antes de ter. Então, às vezes, quando a gente quer alguma coisa, a gente só pensa no ter, no ter, no ter. Mas primeiro você tem que se tornar essa pessoa. Você tem que sentir como se você já... Foi assim que eu fiz quando eu fiz minha transição de carreira. Quando eu fiz minha transição de carreira, eu fiz exatamente assim. Como que uma empreendedora, uma empresária, ela se sente? Como que é? Aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então foi assim também. Sem problema, cadê? Sem problema, entre aspas, disse ela. Minha filha já tivera experiências como essa antes. Quando quis participar de um videoclipe e quando quis fazer uma maratona de compras sem limites. Ambas as experiências transcorreram em perfeita elegância. A seguir, relembrei minha filha. Você não pode levantar-se depois da criação mental dessa experiência como a mesma pessoa que era antes de sentar. Você tem que se levantar como se tivesse acabado de passar o verão mais incrível de sua vida. Já senti, vocês lembram das flores que eu falei para vocês? Que eu ganhei as flores? Eu estava querendo ganhar um buquê de flor
Eu falei, eu quero ganhar um buquê de flor. E aí eu senti, mas assim, não é um sentir da boca para fora. E realmente é um desafio muito grande mesmo a gente sentir algo que a gente ainda não tem ou ainda a gente não conseguiu. É um desafio muito grande. Mas às vezes quando o desejo é muito ardente, a gente consegue. E aí a gente sente uma alegria, a gente sente uma felicidade. Porque o segredo é a alegria, o segredo é a felicidade, né? É o sentir. Quando você está feliz, muito feliz porque você conseguiu aquilo ali, você sente aquilo, é só questão de tempo depois. Saquei, disse ela. Minha filha entendeu o lembrete de que era preciso mudar para um novo estado de ser a cada dia. E após cada criação mental, ela deveria passar o dia em um estado de ânimo elevado pela gratidão gerada por ter tido aquela experiência. Olha isso. Minha filha telefonou algumas semanas depois. Pai, a universidade está oferecendo um curso de verão sobre história da arte na Itália. Posso baixar o custo do programa e de todas as despesas de 7.000 para 4.000. Você pode ajudar? Bem, não é que eu seja um pai que não apoia os filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino, em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos da forma certa para ela. Aconselhei-a a realmente viver aquela viagem à Itália e pensar, sentir, falar e sonhar em italiano até se perder na experiência. Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Ela estivera na biblioteca, batendo papo com a professora de História da Arte e acabaram falando em italiano. Ambas são fluentes no idioma. Em dado momento, a professora disse: acabei de me lembrar, um de meus colegas precisa de alguém para lecionar o nível básico de italiano para alguns alunos americanos que vão estudar na Itália neste verão. Olha isso. Olha isso. Olha a inteligência superior agindo aqui já nesse momento. Algumas semanas depois, quando ela ligou novamente, sua empolgação era palpável. Isso que eu já li. É claro que minha filha foi contratada. Veja, ela não apenas seria paga para ensinar, com todas as despesas cobertas, como iria a 6 cidades italianas diferentes em 6 semanas. Passaria a última semana em Florença e conseguiria estar em casa na segunda metade do verão. Ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos de visão original. Não se trata de uma jovem em busca de uma oportunidade com a tradicional determinação tenaz de encontrar um programa, pesquisando na internet, indo atrás de professores e etc. Em vez de seguir a causa e o efeito, minha filha alterou seu estado de ser, a ponto de causar um efeito. Ela viveu segundo a lei quântica. Ao se conectar eletromagneticamente, magneticamente a um destino pretendido que existia no quantum, seu corpo foi atraído para o evento futuro. A experiência encontrou-a. O resultado foi imprevisível. Chegou de uma forma que ela jamais esperaria. Foi sincrônico e não houve dúvida de que era resultado de seus esforços internos. Pense nisso por um momento. Que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento? Quem você está sendo neste momento? E em todos os outros momentos. E sendo desse jeito, você vai atrair tudo que deseja? Ou seja, a forma que você é hoje, as coisas que você quer na sua vida, as coisas que você quer atrair, as coisas que você quer manifestar, está em congruência com a pessoa que você é hoje? É isso que a gente tem que prestar atenção. Está em congruência? Você é essa pessoa? Entende? Você consegue mudar seu estado de ser? E quando habita uma nova mente, você consegue observar um novo destino. As respostas serão
abordadas no restante desse livro. Então não adianta nada você, por exemplo, você sabe o que você quer, tá? Você sabe o que você quer. E daí você fica, às vezes, no caso dela, né? Ou forçando, ou não fazendo nada para conseguir aquilo. Então, quando você quer alguma coisa, não existe você não fazer nada, mas também não existe você ficar forçando as coisas. Porque a inteligência superior, se você estiver se tornando aquela pessoa, em algum momento você vai acessar isso. Em algum momento você vai acessar. E eu acho incrível os livros que chegam. Eu acho incrível, assim, os livros que eu leio, gente. Eu sempre falo, eu não escolho os livros me escolhem. Porque depende muito do meu momento de vida. É incrível isso. O que ele trouxe, essa história que ele trouxe aqui agora, da filha dele, é exatamente o que eu estou tentando fazer na minha vida, sabe? Exatamente, é mais ou menos isso. Então, eu tô querendo fazer uma coisa, mas para eu fazer essa coisa, eu tenho que agir exatamente como a filha dele agiu aqui. Sabe? É muito interessante isso. Estou passando por essa fase também. Né, Lu? Então, assim, eu quero fazer uma coisa no ano que vem, eu não sei como eu vou fazer. E é isso, a gente não precisa se preocupar no como. A gente não precisa se preocupar. O que a gente tem que se preocupar é no que a gente quer, no que a gente vai fazer e quem a gente precisa se tornar e quais são as ações que a gente precisa tomar para que isso aconteça. Porque também ficar esperando as coisas do céu não vai acontecer. Só esperar não vai acontecer. Entende? Então, o que ela fez aqui, a filha do Joey? O que ela fez? Ela começou, se ela estava querendo ir para a Itália, ela começou a falar com a professora dela em italiano. Ou seja, ela já estava, olha, chega a arrepiar, ela já estava se sentindo. Tudo é sobre o sentir, o sentimento. E aí você precisa se conectar eletromagneticamente com esse desejo. Porque não adianta nada você querer uma coisa e você viver o seu dia da mesma forma. Nos mesmos padrões. Aí você vai lá, reclama, você briga com um colega de trabalho, aí você briga com um, briga com o outro, os mesmos padrões. Aí você repete, no seu dia, você repete os mesmos padrões. Você é aquela mesma criatura. Você não muda sua mente, você não muda suas ações, você não muda seus pensamentos, você não muda seu sentimento. Nada acontece. Porque você precisa mudar a sua mente e mudar as suas ações. E isso é muito desafiador. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas chegou um momento lá atrás que eu falei, alguns anos lá atrás, eu falei, não, eu tenho que mudar isso aqui, gente, já chega. Quando eu comecei a estudar, né, sobre essas questões. Quando eu comecei quando eu conheci a lei da atração. Quando eu conheci a lei da atração, eu falei, epa, peraí. Então, a lei da atração, na verdade, tem uma discussão, funciona ou não funciona? Ela funciona, como todas as leis, gente. Todas as leis funcionam, só que na cabeça das pessoas a lei da atração é sempre para o bem. Não, a lei da atração é para o bem e para o mal. Depende das suas ações, das suas reações. Então, ela funciona, como todas as leis no universo. Como todas as leis. Olha, Lu comentou, já sou aposentada, descobri algo que pode salvar muitas vidas, estou trabalhando nessa informação. Freud deve estar orgulhoso da minha pessoa. Que maravilha, Lu. Que bom. Olha, 7h19, já está dando o nosso horário. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Que hoje eu foquei mais na leitura. Foquei mais aqui hoje na leitura, porque é o início do livro, realmente o início do livro, ele é mais assim, sabe?
demora um pouquinho pra gente entender certas coisas, mas depois vai ficando mais claro. Vai ficando mais claro pra gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, meu Deus, espera aí, quase saí da live de novo. Questão de prioridade. As pessoas fazem o que priorizam. Eu amo a academia e isso já é minha personalidade. Acredito em Deus e no universo. Primeiro ter fé e depois atitude para o negócio dar certo. Exato. Exatamente. Percebi que quando desejo mal, ela acontece. Então trabalho minha energia do bem. Exato. A gente tem que fazer o possível para a gente vibrar, né? A nossa vibração, tudo é sobre vibração. Então, quando a gente vibra muito no ódio, quando a gente vibra muito né? A gente tem que fazer o possível para vibrar no amor. Isso é muito desafiador para mim, né? Sempre foi. Sempre foi. Mas a gente vai... Chega um momento certo na vida que a gente entende como que a vida funciona. Como que a vida funciona. Demora. A pessoa, ela demora, mas ela tem um momento de despertar dela. E aí, o que acontece? Parece papo de maluco isso aqui, né? Parece papo de maluco. Ai, ai. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vibrar no amor não significa ser boazinha para todos. Exato, exato. Não significa ser boazinha, vibrar no amor. Ah, eu amo todo mundo. Eu faço, né? Eu sou besta para todo mundo. Não, não é isso não. É sobre o sentir, na verdade, né? Ah, deixa eu ler aqui. Meu Deus, eu já tinha esquecido. Tá passando o nosso horário. Deixa eu ler aqui o chamado de Jesus pra gente. Vamos cuidar da pessoa mais importante, que a gente já começou a cuidar da pessoa mais importante, que é trabalhando a nossa mente, né? A gente já começou. Então, hoje, dia 1º de outubro, um novo mês pra gente. Eu vou ler aqui o chamado de Jesus, tá? Faça aí uma respiração consciente. Vamos agora intencionar o nosso dia. Coloque uma intenção para o seu dia, que hoje o nosso dia será maravilhoso. Feche seus olhos, respira conscientemente, inspira profundamente, faça aí essa respiração para a gente soltar as tensões, tá? Puxa o ar e solta. Mais uma vez, puxa o ar. E vai liberando as tensões, coloca uma intenção para o seu dia. E pensa aí, só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou reclamar. Adore somente a mim. Eu sou o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, habitando uma inconcebível luz. Estou comprometido em cuidar de você e sou totalmente capaz de fazer isso. Descanse em mim, meu filho cansado, porque essa é uma forma de adoração. Ainda que a autoflagelação não seja mais um hábito comum, muitos dos meus filhos se açoitam como se fossem cavalos de corrida. Eles se chicoteiam, se forçando a agir, ignorando sua própria exaustão. Esquecem-se de que sou soberano e que meus caminhos são mais elevados do que os deles. Por isso, talvez se ressintam secretamente de mim, como se eu fosse um capataz severo. A adoração deles é morna, porque já não sou o seu primeiro amor. Meu convite jamais se altera. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Adore-me descansando em paz na minha presença. Que hoje o nosso dia seja maravilhoso. E olha só a mensagem de Jesus hoje, tudo a ver com o que a gente viu, com o que a gente leu hoje. Meu povo, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Lu. Estarei aqui novamente amanhã, às 6h40 da manhã. Obrigada, maravilhosas que estão aqui comigo. E amanhã, às 6h40 da manhã, estou aqui novamente, tá bom? Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.